Alô pessoal, mais uma vez aqui, dando continuação ao nosso conteúdo a nível de concentrações de terras no Brasil, agropecuária brasileira. A gente não pode deixar, de colocar aí de grande importância diante de uma prova, até considerado um assunto tradicional, mas que você precisa muito entender e saber para não ser pego de surpresa. São os chamados agentes do meio rural brasileiro. Então eu tenho o latifundiário, é o proprietário de grande extensão de terra. Minifundiário, proprietário de uma pequena extensão. Só fazendo uma rápida diferença aí, o latifundiário normalmente ele está comprometido com 3 ações, ou seja, ele no caso produz para abastecer o mercado externo, produz para exportar, ou ele no caso produz para a indústria, caracterizando uma relação agroindústria, ou então ele faz a famosa especulação imobiliária. Especulação imobiliária é justamente ter a terra com o objetivo de esperar ela ganhar valor justamente para comercializar e depois obter o lucro com essa comercialização. Já o minifundiário é aquele que está principalmente comprometido com a produção para o mercado interno. Além do latifundiário e do minifundiário, não esqueça do poceiro, também muito utilizado numa prova de vestibular. Poceiro é aquele que ocupa a terra devoluta, terra aparentemente sem dono. Então ele vai ocupar a terra, mas ele não tem o documento que garante essa propriedade. Você também tem o chamado parceiro ou meeiro. É aquele que vai produzir na terra de outra pessoa. E automaticamente ele vai pagar o aluguel justamente por usar essa terra, ou ele paga com metade da produção, ou ele vende a produção e paga evidentemente em dinheiro. Então você tem latifundiário, você tem minifundiário, você tem poceiro, você tem parceiro, que também pode ser chamado de meeiro. Agora não esqueça do gato. O gato é considerado o intermediário entre o latifundiário e a mão de obra temporária. O gato ele vai contratar a mão de obra temporária para trabalhar na terra do latifundiário. Cuidado, o gato ele pode desenvolver falsas promessas e automaticamente contribuir para a prática da chamada escravidão por dívida, o trabalho não pago, ou seja, o trabalhador vai trabalhar na terra do latifundiário, começa a contrair uma certa dívida e automaticamente começa a prática da escravidão por dívida, que também pode ser chamada de peonagem. Então o gato ele é considerado intermediário. Não esqueça do jagunço, que é considerado segurança do latifundiário, ele que vai defender os interesses dos latifundiários. Você também tem o chamado grileiro. Grileiro é aquele que falsifica o título de propriedade. Então são os agentes do meio rural. Agora, quando você pensa no boia fria, é a mão de obra temporária. Mão de obra temporária que normalmente mora na cidade e trabalha sem os direitos trabalhistas lá no meio rural. Ou seja, não tem nenhum vínculo trabalhista. Ele vai produzir, ele vai trabalhar de forma temporária. É o chamado boia fria. Então, esses são os principais agentes do meio rural brasileiro. Recapitulando para você, você tem latifundiário, que é justamente aquele que tem grandes concentrações de terras. Então, você tem aquele que está preocupado em produzir para o mercado externo. Ele está também vinculado a produzir para as indústrias, ou no caso não produzir nada, chamada especulação imobiliária. Você tem o minifundiário, você tem o poceiro, você tem o chamado parceiro ou meeiro. Não pode esquecer do gato intermediário entre o latifundiário e a mão de obra temporária. Você também tem o jagunço, que é o segurança do latifundiário. E você tem o grileiro, falsifica o título de propriedade. Essa ideia do chamado boia fria foi muito utilizado para os trabalhadores que cortavam cana na área de São Paulo.
trabalhadores temporários. Justamente por não ter aonde esquentar a sua marmita, acabavam consumindo o quê? A marmita de forma fria. Por isso a ideia boia fria. Esses são os principais agentes do meio rural brasileiro que nós temos que cercar diante, de uma prova do vestibular, principalmente quando a gente pensa em Enem. Um grande abraço e até a próxima!